Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, pela expositora Líria Pereira, do Centro Espírita Pedro de Alcântara. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui retornando ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti para conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Confesso a vocês que é meu livro de cabeceira, um livro que eu adoro. E todos nós, quando precisamos e também quando não precisamos, quando estamos estudando, devemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza irá sempre nos ajudar, principalmente nos momentos que estamos tristes. Abra uma página do Evangelho, ao acaso. Então, para iniciar, a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês, né? A gente vai começar, a gente fazer a nossa prece, a gente nos preparar, né? Entrar no clima. Então, a gente vai começar com uma música para a gente ir acalmando o nosso coração, nos tranquilizando, nos sensibilizando, nos harmonizando, para dar início ao nosso estudo da noite de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos cantar. Quero um planeta melhor, quero plantar uma flor, quero viver o encanto de cuidar da terra com amor. Quero um planeta melhor, quero plantar uma flor, quero viver o encanto de cuidar da terra com amor. Eu preciso cuidar do mundo, não jogar lixo no chão, cuidar dos animais e das plantas, meus irmãos na criação. Não deixar torneira aberta, cuidar do rio e do ribeirão, combater a poluição da terra e reciclar meu coração. Quero um planeta melhor, quero plantar uma flor, quero viver o encanto de cuidar da terra com amor. Quero um planeta melhor, quero plantar uma flor, quero viver o encanto de cuidar da terra com amor. Eu preciso cuidar do mundo, não jogar lixo no chão, cuidar dos animais e das plantas, meus irmãos na criação. Não deixar torneira aberta, cuidar do rio e do ribeirão, combater a poluição da terra e reciclar meu coração. Quero um planeta melhor, quero plantar uma flor, quero viver o encanto de cuidar da terra com amor.
Jesus amado, possamos ter um planeta melhor para nós. Mas sabemos que esse planeta melhor só virá através das nossas atitudes, da nossa transformação. E por isso precisamos amar, precisamos fazer o bem acima de tudo. Ampara todos nós, Senhor. Ampara o nosso planeta. Obrigado por tudo, que assim seja. Todos nós queremos um planeta melhor, não é, amigos? Para termos um planeta melhor, precisamos mudar o nosso interior. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E essa é a mensagem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que nós iremos estudar hoje. E ele começa falando do maior mandamento, né? Depois dai a César o que é de César, depois a gente tem a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, tudo isso hoje nós vamos estudar em conjunto. Continuando com o maior mandamento. A passagem diz o seguinte: alguém perguntou para o mestre: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está lá em Mateus. Então, queridos amigos, nós vemos que sim, primeiramente precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, do fundo do nosso coração. Mas precisamos também amar o próximo como a vós mesmos. Porque quando a gente ama o próximo como se fôssemos nós desejamos a esse próximo tudo que a gente desejaria para nós. Quem é que, em sã consciência, não deseja para si próprio coisas boas? Todos, né? A não ser o masoquista, aqueles que têm algum problema, mas a grande maioria deseja a si próprio coisas boas. Então, nós precisamos desejar ao próximo também essas coisas boas, tão maravilhosas que nós desejamos para nós mesmos. Amar do fundo do nosso coração. Então, foi isso que Jesus veio nos ensinar. Esse amor sublime que a gente vai aprofundar mais na lei do amor, né? E aí tem uma outra historinha que Jesus contou que diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Um deles lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse como pagar tudo, o rei mandou que fossem vendidos ele e toda a sua família. O servo aflito jogou-se aos pés do rei e lhe disse: tenha paciência comigo, pois vou pagar-lhe tudo. O rei, sentindo compaixão daquele servo, deixou-o livre e perdoou a sua dívida. Só que aquele servo, saindo dali, encontrou-se com um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, é bem menos do que os talentos pela moeda da época. Agarrando-o, sufocando-o, disse-lhe: paga o que me deves. O outro, caindo aos seus pés, implorou: tenha paciência comigo, que vou lhe pagar. Engraçado, ele fez a mesma coisa com o Senhor, né? O que será que ele vai fazer? Mas o servo que havia sido perdoado pelo Senhor não quis saber de conversa e mandou lançar seu companheiro na cadeia até que pagasse o que devia. O rei, sabendo do que aconteceu, chamou o servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Tu não deverias ter feito o mesmo com teu companheiro?
e muito transtornado. O rei o entregou aos carrascos que o levaram preso até que pagasse tudo quanto devia. Então, essa historinha, amigos, é bem assim taxativa, né? Então, quer dizer, ele, quando devia, né? Como ele devia ao rei, ele pediu perdão, o rei perdoou, né? Ele seguiu, foi embora. Mas na hora dele perdoar uma dívida bem menor, ele não perdoou. A gente não deve agir com o outro como a gente deveria agir com si próprio. Amar ao próximo como a si mesmo. Aqui demonstra que não foi o que aconteceu, não foi o que ele fez. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do teu coração as faltas que vossos irmãos houverem contra um de vós. Então, amigos, muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos a falta do nosso companheiro. Então, Deus também não irá nos perdoar. Tal como o rei, né, fez com o servo, né? Depois ele não quis mais perdoar. Por isso que nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar aos outros assim como precisamos de perdão de Deus e das outras pessoas. Perdoar sempre. Não 70 vezes 7, não. O que Jesus quis dizer com isso? Perdoar infinitamente. Não é 249 vezes. É perdoar infinitamente. É inútil pedir perdão a Deus pelos nossos erros quando não perdoamos o nosso próximo e deles guardamos rancor. Precisamos tirar esse rancor de dentro de nós. Precisamos amar uns aos outros, praticar os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E Jesus não só ensinou, como também praticou. Se lembrarmos, ao pé da cruz, o que Jesus disse: perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Aí agora, nós vamos para uma das passagens que eu acho uma das mais bonitas do Evangelho. Dar a César o que é de César. Como foi essa passagem? Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. A Jesus, né? E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Quer dizer, devemos ou não devemos pagar o imposto, né? Porque naquela época havia toda uma confusão, né? Como a gente tem ainda, né, a questão do imposto, aí aquelas pessoas que são a favor de pagar imposto, outras são contra pagar imposto. Inclusive aqui está a moeda, né? Por isso eu coloquei aqui para vocês verem. E aí, continuando, Jesus, conhecendo a malícia daqueles homens, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. Aí mostrou essa moeda aqui que vocês estão vendo aqui, ó. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Essa imagem que a gente está vendo aqui na foto. E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-se retiraram. Porque a resposta de Jesus foi uma resposta sensacional. Se ele falasse que devia pagar um imposto, os favoráveis ao imposto iam dizer: ah lá, ele é a favor do governo. Se ele dissesse que era para não pagar o imposto, ah lá, ele é contra, ele é um arruaceiro. E não, ele deu uma resposta sensata. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer isso, ao mundo as coisas do mundo, a Deus as coisas de Deus. Então nós temos os nossos compromissos perante o mundo, perante a sociedade, mas temos também os nossos compromissos perante Deus. E a gente tem que saber dividir as coisas, sempre com um olhar de bondade, sempre com amor no coração, sempre lembrando que Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente agora vai entrar em outra coisa muito bonita, que é a lei do amor.
a gente já falou um pouco lá atrás, né? É uma parte muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ler uma parte da instrução dos Espíritos e a gente vai ler só 2 trechinhos. Né? O primeiro diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse só interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, amigos, ele começa aqui, ó, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Tudo que ele vem ensinar está resumido na lei do amor, né? Certo, mas aquele amor sincero, né? Esse amor que realmente se dedica à pessoa, que não vê procedência, que não vê se é dessa classe social ou se é daquela classe social, se é aquela raça ou de outra, não. Ele ama indistintamente a todas as pessoas. E ele complementa, né, que feliz daquele que ama, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Né? Então a gente vê que esse amor de verdade, que tenta ajudar a todos, sem discriminação, erguendo a mão a todos os que precisam, né? Esse é o verdadeiro amor. Mas aí quando eu falo aqui, é aquele amor universal, não é um amor de um romance, não. É o amor universal que ama todas as criaturas da mesma forma. Então esse é o amor que Jesus veio nos ensinar. E aí ele continua no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se levarem ao infinito. Então, gente, esse amor leal, né, que realmente faz aos outros o que a gente gostaria que fizessem a nós, né, que foi o que Jesus falou, né, e que vê as dores dos outros e procura abrandar essas dores, ajudar para que o outro não sofra, né, e encara todos como uma grande família humana, porque na verdade nós somos uma grande família. Hoje estamos encarnados nessa família, amanhã podemos encarnar numa outra família, e aí nós vamos todos nos relacionando de encarnação em encarnação e nos tornando cada vez mais próximos, mais irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai que é Deus. Né? E o nosso irmão maior, que é Jesus, veio aqui nos ensinar isso tudo. Imaginemos, amigos, que, aliás, né, constatemos, né, que Jesus, que já era um ser elevadíssimo, ele já pertencia a uma comunidade de seres elevados, os Cristos, há 40 milhões de anos atrás, ele já era um ser muito elevado. E eles se reuniram para quê? Essa comunidade de Cristos, eles se reuniram primeiro para arquitetar a formação do planeta Terra, né?
e algum tempo depois se reuniram novamente, porque as coisas aqui estavam ficando muito complicadas e Jesus ia encarnar, quer dizer, o próprio governador do planeta iria encarnar na Terra. Então, imaginemos, amigos, há 40 milhões de anos, Jesus já estava arquitetando planetas. E nós? O que estávamos fazendo 40 mil anos atrás? Dando cabeçada por aí, certamente. Então, vamos amar. Amar como Jesus amou. Tem até a musiquinha. Amar como Jesus amou. Então, vamos amar como Jesus amou. Nós agora vamos falar do egoísmo, que a gente pode dizer que é a antítese do amor, né? A grande chaga da humanidade, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, qual a maior chaga da humanidade? O egoísmo, e sem dúvida. Então diz assim, peguei um trechinho também. O egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem porque preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os seus esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, né? Quando ele lavou as mãos. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lavava as mãos dizendo, que me importa? E disse aos judeus, este homem é justo, por que querem crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduza ao suplício e não fez nada. Então, amigos, a gente vê que esse egoísmo, né, que nós precisamos vencer dentro de nós, né, e que a gente deve empregar todos os esforços para vencer esse nosso egoísmo, porque o egoísmo realmente ele destrói uma sociedade. Nós vemos que todos os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje em dia são provenientes do egoísmo. Inclusive, nessa pandemia que estamos vivendo agora, um dos grandes problemas é o egoísmo, porque as pessoas que saem nas ruas, que não respeitam o distanciamento social, que não usam máscaras, que não usam álcool em gel, que vão para festas, farras, na verdade são egoístas, porque estão pensando só neles próprios. Estão pensando assim, não, eu preciso aproveitar, eu preciso me divertir. Ah, alguém vai ficar doente, eu posso estar contaminado, está passando para todo mundo, que me importa, eu quero pensar em mim. Isso é egoísmo. Essa chaga da humanidade. Então, se as pessoas não fossem tão egoístas, respeitariam as combinações, né? Não pode nem dizer que é lei, respeitariam as combinações e estariam todos em casa, respeitando o próximo, amando a si próprio, né? Amando aos outros como a si próprio, praticando o ensinamento de Jesus, mas infelizmente não é o que temos visto. Mas a gente não deve criticar o outro, a gente deve procurar vencer esse egoísmo que tem dentro de nós, vencer a nós mesmos e combater o egoísmo dentro do nosso coração, porque também ainda somos egoístas, infelizmente. E a gente sabe que o egoísmo é a negação da caridade. Não dá para você falar que uma pessoa é egoísta e caridosa, isso não existe, né? O egoísta não é caridoso. E o caridoso não é egoísta. Por que caridade? Caridade é doar. E o egoísta quer tudo para si. Então é uma antítese, né? Uma antítese do outro. E o egoísmo é, então, um obstáculo à felicidade de todos, porque quanto mais egoísta, mais ele quer para si, ele se acha feliz, mas, na verdade, ele não é, porque ele fica cada vez mais sozinho, mais sofredor. Tá? Então, o egoísmo, realmente, precisamos combatê-lo. E aí, continuando, vamos chegar agora na fé e a caridade.
Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé, e realmente, a caridade sem a fé é impossível. Ela não basta para manter uma ordem social, você precisa da fé, né? Aqueles que creem, que acreditam, e da caridade para ajudar. Não adianta você crer e não ser caridoso. Você precisa crer em Deus, crer em Jesus, crer no amanhã melhor, crer na sua religião, ter fé no futuro, na vida espiritual e ser caridoso, ajudando os nossos irmãos, a nossa volta, mesmo que aqueles que não tenham fé, que não acreditem com você, que pensem diferente de nós. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. A gente sabe, tem uma outra passagem do Evangelho, a paciência, que a dor é uma bênção, né? Não vos aflijais quando sofrerdes, mas antes bendizeis o Deus que o colocou na terra para passar por essas provas. Mas para passar por essas provas, né, que aí tem uma parte que fala assim, são picadas de alfinetes que acabam por ferir, né, só tendo fé no amanhã. Qual de nós, sem fé, passaria pelo ano de 2020, né, que foi tão difícil, né, diante de tantas dificuldades? Então precisamos de fé. E com essa fé praticar a caridade que nos faz tão bem. A caridade, inclusive, para com os criminosos. Muitas vezes, quando nós vemos isso, caridade para os criminosos, eles não merecem sim. São nossos irmãos. Então vejamos o que diz o Evangelho. Deus permite que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá necessidade desses ensinos, porque não haverá criminosos, né? Todos já terão aprendido alguma coisa, né? O socorro deles é as vossas preces, é a verdadeira caridade. Então, amigos, nós podemos ajudar esses criminosos com as nossas preces. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia são concedidas se as se arrependerem. Não julgueis, pois com o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado. Então, amigos, nós não devemos julgar os nossos irmãos. Nós devemos amar acima de tudo, né, perdoar, caso esses criminosos tenham feito alguma coisa para nós, e pensar que são doentes da alma, que necessitam de tratamento. E são irmãos nossos também, que, tendo uma nova chance, conseguirão se arrepender e se restabelecerão. E aí a gente lembra uma outra passagem de Jesus. Qual de nós pode atirar a primeira pedra? Se também temos tantos erros, será que podemos atirar a primeira pedra? Ah, mas eu não sou um criminoso nessa vida e nas vidas passadas, você sabe? Então, amigos, perdoemos os criminosos, sejamos caridosos. Se você não consegue ir lá visitar, pelo menos não deseje o mal. Pense no bem para ele. E é com essa caridade para com os criminosos que nós temos um grupo de espíritas ligados a um serviço de assistência ao preso, que eles fazem reuniões espíritas nas cadeias de Bangu, não sei qual o número, não sei se é Bangu 7, Bangu 8. E aí os companheiros participam, estudam e aprendem um pouco da boa nova, da doutrina espírita, para se transformarem, para se refazerem, se reformularem e saírem dali homens novos, pessoas de bem. É possível? Claro que é. Claro que é possível. E terminando, deve-se expor a vida por um malfeitor?
E diz assim no Evangelho, essa é uma questão bastante grave, o que pode naturalmente apresentar-se ao Espírito, pode se apresentar a nós, né? Você tem ali a possibilidade de salvar a vida de uma pessoa de mal perante a sociedade, um criminoso, você vai salvar ou não vai salvar? Tem a ver também com a questão da pena de morte, né? Responderei segundo o meu adiantamento moral, isso o Espírito, né? Desde que se trata de saber se devemos pôr a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer também o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar desse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Naquele momento, aquele espírito, ele pode receber ali, ele pode ser tocado e transformar a vida dele toda. Então, se pode salvar a vida de um malfeitor, salve-a. Faça o bem, faça caridade, sem ver a quem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz a ele o que você faria para você mesmo. Você vai ver quanto bem isso te faz fazer. E se ele aproveitar ou não aproveitar essa oportunidade, isso aí é dele, é de responsabilidade, mas você fez a sua parte. Então, companheiros, ajudemos aos criminosos. Se não podemos fazer nada, oremos por eles, porque são irmãos nossos em humanidade. E aí, encerrando essa parte de deve-se expor a vida por um malfeitor, a nossa querida Joana de Ângeles nos diz assim, sim, livrar um malfeitor da morte, além de constituir um ato de caridade, representa para ele uma oportunidade de reerguimento moral. Olha só, e você vai tirar essa oportunidade dele se reerguer moralmente? Essa oportunidade desse espírito ser auxiliado? Precisamos agir com amor. Amar ao próximo como a si mesmo. E ela termina, o amor, portanto, é o hálito de sustentação da vida. Olha que lindo, gente. Enquanto a sua ausência expressa como estágio embrionário do ser, aguardando os fatores propiciatórios ao seu surgimento e exteriorização. Quer dizer, então o amor existe, o amor, essa semente do amor está dentro de todos nós. E nós precisamos cultivá-la para que ela cresça dentro de nós e nos domine. Assim como precisamos cultivar essa semente do amor no coração desses criminosos, dessas pessoas que a gente julga erradas, né? Que erram muito, assim como nós. Precisamos cultivar o amor, porque essa sementinha do amor vai brotar. E agora, encerrando o mesmo, a gente trouxe mais uma música que fala do tesouro do coração. E que tesouro do coração é esse? Esse amor, amigos. Né? Quando um coração te chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor, de iluminar o coração. Se você procura ser feliz, este é o seu sonho, que é o sonho de todos nós, abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem para dar. Aonde o nosso coração está, aí estará o nosso tesouro do coração. Então, amemos, irmãos. Amemos ao próximo como a nós mesmos. Sigamos esse exemplo de Jesus, o nosso mestre tão querido, que só veio trazer para nós amor. Há mais de 2000 anos, trouxe a sua mensagem de amor para todos os nossos corações. Então, nós vamos colocar música e logo depois vamos fazer a nossa prece. Que Jesus nos abençoe e que lembremos sempre dos ensinamentos do nosso mestre querido, que é Jesus, e procuremos praticá-los. Jesus esteja conosco. Se você
Senhor Jesus, que o tesouro do coração possa estar dentro de cada um de nós, o tesouro do nosso amor, esse amor sublime que ama todos indistintamente. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado hoje. Que a tua paz e o amor estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Fiquem todos com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 18 de janeiro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pela expositora Márcia Dacal, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Aguardamos vocês!